São Lucas capítulo 21, versículo 33, a narrativa diz o seguinte: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está dizendo que as suas palavras, qual? As suas profecias. Quando fala palavras, as minhas palavras, ele está profetizando. Ele estava profetizando futuros, coisas futuras que iria acontecer. Então Jesus, para reforçar o que está dizendo, dizia que o céu podia passar, a terra podia passar, mas as palavras dele não passariam. As palavras dele iam cumprir, a profecia dele ia cumprir. Agora preste atenção. Um dos propósitos desta referência, Jesus aqui falando, era promover a vigilância entre os salvos, os seguidores de Cristo, que eles deveriam ser vigilantes, que deveriam estar atentos, que deveriam entendê-lo como uma revelação que jamais seria alterada. A profecia de Jesus jamais seria o quê? Alterada. E o mesmo acontece com os elementos da natureza. Ele diz que passa o céu, passa a terra. Elemento da natureza não permanecerá para sempre, mas passará. Então, os elementos da natureza que hoje existem e amanhã mudam, morram ou deixam de existir. Em outras palavras, é a declaração cristã da validade eterna das palavras de Cristo, da profecia de Jesus que cumpriria. E rememorando o apóstolo Paulo, advertente de Paulo aos segundos Coríntios, aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 11, lá no versículo 4, Paulo fixa ali, falando do Evangelho, falando do Espírito Santo, falando de Jesus, que se as pessoas estivessem pregando outro evangelho, não era o de Jesus, outro Jesus era um falso, o Espírito era um falso, não era o verdadeiro. Ele está dizendo de um outro evangelho, de um outro Jesus, de um outro Espírito Santo. Então fica explicado e fica explícito que outro ensino, outra profecia, outro evangelho diferente daquele que o apóstolo anunciou, só poderia trazer sofrimento. Porque ele dizia: por razão sofrereis, se abraçar outro evangelho, se abraçar outro Espírito, se abraçar outro Jesus, cujo não era outro Jesus nem outro evangelho. Porque só tem um Jesus, só tem um evangelho, só tem um Espírito Santo. Era um falso evangelho, um falso Jesus, um falso Espírito, que não era o santo, ia ter consequências, ia trazer sofrimentos. E aos Gálatas, Paulo foi mais grave a dizer, lá em Gálatas capítulo 1, versículo de número 8, ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além desse que já tem anunciado, seja anátema. Quer dizer, outro evangelho diferente era um evangelho amaldiçoado, não era um evangelho abençoado. Será que esse evangelho que está sendo pregado, divulgado para todo lado aí, será que não é um evangelho que Paulo disse para não ser pregado? Será que não é o outro evangelho que Paulo disse que era anátema? Ao qual as pessoas dizem que é um evangelho abençoado, que é um evangelho de Deus, mas pode ser um evangelho falso, deturbado, distorcido, e se abraçar esse evangelho falso está debaixo de maldição e não debaixo da bênção? Cabe a você analisar e refletir se existe harmonia com as palavras que o apóstolo Paulo falou. Então, ele deixa bem claro isto,
que o evangelho não podia passar, as palavras que pregou não podia passar. Jesus disse que as palavras dele não passariam, passa o céu, passa a terra, mas as palavras não, ia cumprir, as palavras não ia passar, não ia mudar, ia acontecer a profecia dele. Escreve no seu comentário e o seu parecer, tá bom? Deus abençoe.